O anticristo poderia vir de dentro de uma igreja? O que você acha? Eu acho que a questão, isso daí de surgir algo dentro de uma igreja está mais voltado para o próprio falso profeta, que é uma figura importante também. Falso profeta, ele será um profeta, então já terá esse contexto religioso. Já o anticristo, se eu fosse apostar em algo, eu não diria que surgiria de dentro de uma denominação, de uma igreja, seja ela católica ou evangélica, não. Eu acabo entendendo como ele tendo uma atuação mais para o lado político, né, alguma coisa nesse sentido, e a questão religiosa ser restrita ao falso profeta. Eu acabo enxergando dessa forma. E se não vir, vai ser apoiado e amado e incentivado por igrejas. Principalmente por igrejas da mídia, né? Talvez inclusive, algum apoio. Talvez algum apoio. Não, ali, apoio né? ele terá, com certeza. Apoio sim. Tipo, um papa vai lá e dá uma benção no cara, os pastores, esse cara é bom. Algo assim, que virá inclusive do próprio falso profeta, toda essa preparação do caminho do anticristo, né? Isso daí ocorrerá por parte da igreja mesmo. Tá, última pergunta. Como encontrar uma igreja boa fora das características das igrejas que estão no sistema? Eu acho que para você encontrar uma igreja boa, a gente já falou ao longo da live algumas questões. Se você vê que a igreja é muito dinheiro, tudo gira em torno do dinheiro. Se você vê que é uma igreja muito vinculada com televisão, com canal de televisão, com uma igreja muito dentro da mídia, muito com rabo preso com mídia, rabo preso com política, você tem que, com certeza essa igreja está envolvida no sistema. Então eu já faria uma eliminação por aí. As grandes igrejas, as igrejas políticas, as igrejas muito focadas no dinheiro. Aí eu teria que ir na igreja e ver o que acontece na igreja, se tem muita doutrina humana, muita coisa que não tem base bíblica. Claro que você tem que ter estudo bíblico na sua casa, né? Você não vai depender dele te falar o que é e o que não é. Você vai ter que ter por você ali um conhecimento para você poder julgar se o que ele está pregando ali, o que ele está ensinando ali vem ou não vem daquilo que você acredita que é de Deus. Então eu congregaria na igreja, analisaria o que ele fala, o que ele faz. Se tivesse tudo dentro da Bíblia, dentro daquilo que eu acredito, eu iria. Se tivesse fora, eu já ia para a próxima ou me desigrejaria. É um bom filtro, é uma boa maneira aí de dizer. E eu acabo não tendo como dar esse conselho de forma honesta, porque eu não faço essa busca, né? Eu não faço eu não tenho vontade de voltar. O que eu tenho vontade de fazer sei lá, se eu pudesse, se eu tivesse ferramentas, era de tentar de alguma forma fazer uma reforma para que conseguíssemos resgatar a igreja primitiva. Mas eu acho que o tempo urge, a gente não tem mais tempo para esse tipo de coisa. Mas, quando o pessoal me pergunta diretamente sobre isso, eu falo, gente, se eu fosse escolher, eu cortaria as grandes denominações assim, porque a tendência dessas grandes denominações terem ali rabo preso, de fato, é bem complicado. A gente vê isso, inclusive, nos tempos atuais, onde 99% das grandes denominações estão pregando a favor da picadinha aí, né? Estão pregando em favor de... falando assim que não está acontecendo nada, que essa história de que já estamos no tempo de que Jesus está voltando ainda não é tempo, que... Nossa, eu vejo as igrejas problematizando até isso, gente. Então, dizendo que não, Jesus não está voltando ainda não. Então, como assim, cara? Não é isso que a gente, como igreja, precisaria esperar? As bodas do Cordeiro? Então, essas grandes denominações têm me decepcionado muito nesse sentido. A gente tem visto muito profeta falso, muito guia cego, sepulcro caiado, né, bonito por fora e podre por dentro. Então, se eu fosse dar um conselho, já comece cortando as grandes denominações aí, e quem sabe no teu bairro ali, perto da sua proximidade, tem uma igreja menorzinha, porém honesta, onde você, inclusive, possa fazer a diferença nessa igreja pequenininha, ajudando ela com mais conhecimento, com mais informação que você mesmo está coletando, que você mesmo está aprendendo. É sempre interessante isso, né, de a gente encontrar também um local onde, de alguma forma, possamos ser membros, no sentido de que somos membros do mesmo corpo. As pessoas esquecem isso, né? Todos somos membros do corpo de Cristo. Então, dar abertura ali para esses membros no sentido de ouvi-los e etc., né? Se houver uma igreja onde você consiga ter isso, é legal, é interessante. Sobre essa questão das igrejas estarem apoiando tanto a picada quanto outras questões, realmente, eu acho que grande parte delas é por falta de conhecimento, porque apesar de terem homens ali com títulos e com cargos, falta conhecimento, os caras só lê aquilo ali, não interpreta nada e vive naquilo ali feijão com arroz e não
não entende o que está acontecendo no mundo, e a outra parte é maldade mesmo, é porque está acumulada ali com alguma coisa. E esse é o grande problema. Isso é o motivo de existir o desigrejamento. Que tem pessoas que estão despertando para certas coisas e não estão mais com paciência de esperar. Eu, sinceramente, sinto falta realmente de pregações que alertem sobre a vinda do Messias. Não tem, não falam Não disso. existem, não há pregações no aspecto, isso daí é algo que me incomodava muito, não há no aspecto escatológico de aprendermos a respeito do fim dos tempos. É tudo baseado em algum determinado consolo, conforto. Ah, você tá triste? Cristo pode te preencher seu vazio. Você quer um tá carro? Deus vai te preparar. Você quer uma grana? Você tá precisando de emprego melhor? Muito culto à vida social, a coisas que para Deus não significam nada. Ia ser o eu. Isso é o ego. Com certeza. E não falar do Apocalipse, não falar dos fim dos tempos, não orientar as pessoas sobre o falso profeta, sobre o anticristo, sobre o cenário político, as coisas políticas que vão acontecer, é absurdo para mim. Nas igrejas não terem esse contato, não passar isso para as pessoas. Isso é muito perigoso, porque parece que a grande parte das igrejas tem esse medo de tocar nesse assunto, tem medo de assustar as pessoas e quer fingir que tá tudo bem e que nada tá acontecendo. E aí, cara, é onde mora o perigo, porque quando acontecer, vai pegar todo mundo desprevenido e aquele que não estudou por conta própria, que não leu a Bíblia por conta própria, que não teve o privilégio de encontrar algum canal legal, alguém legal falando sobre e depois foi buscar e viu que era verdade mesmo, essa pessoa, infelizmente, vai estar ali de mãos atadas. Quando tudo acontecer, vai ficar achando, não é normal não, isso pode sim. E quando vai ver, é aí que mora o engano, né? Bom, é isso. Tem alguma coisa que você quer complementar antes da gente finalizar? Cara, assim, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal é com relação ao que a gente já vem falando também ao longo da live inteira. Estudem por vocês mesmos. Eu sei que existem determinados dogmas e a própria liturgia da igreja que às vezes de certa forma necessária para poder manter aquela estrutura, né? Porque são regras e questões ali, né? Necessárias para se manter essa instituição, vamos dizer assim. Porém, não se apegue a esse tipo de coisa no aspecto não de você desrespeitar ali a liderança da sua igreja, nada disso, mas não se apegue no sentido de ao você estudar. Então, se a sua igreja está apegada a determinados dogmas e etc., mas você quer fazer esse estudo sozinho em casa para você aprofundar, entrar em águas profundas, como Paulo falava, largar o alimento, o leitinho para ter alimento sólido, né? Porque dentro das igrejas muitas vezes acabam sempre ficando no leitinho. Para você agarrar esse alimento sólido, deixe um pouquinho de lado os dogmas, que às vezes podem te orientar nesse seu estudo, e peça para Deus ali a orientação vindo diretamente dele nessas suas leituras. E aí você compara tudo que você aprende na igreja com o que você estuda também, e você vai absorvendo ali, e porventura ver se você consegue, se você identificar alguma coisa errada, você consegue conversar com os pastores, consegue com a liderança, ter uma oportunidade também para você colaborar de alguma forma, seja na abertura de um culto, seja numa própria pregação. Algumas igrejas menores dão oportunidade nesse sentido. E vai tentando motivar, vai se tornando apaixonado por Deus e tentando motivar as outras pessoas para fazerem isso também. Uma coisa que eu acho muito legal, que eu vejo do pessoal falando de mim lá na minha página, eu tenho tido feedbacks no sentido de, nossa, Jess, você fala com tanta paixão a respeito da palavra que me motiva a eu querer estudar a palavra e entender a palavra também. Então, eu acho que você que está surgindo esse sentimento em você, você pode fazer isso dentro da igreja também. Mostre para os demais irmãos como é legal você conhecer que nas escrituras, na Bíblia, existem vários códigos que a gente pode decriptografar e que muitas vezes a gente não consegue descriptografar, né? E muitas vezes dentro das igrejas a gente não aprende isso, no sentido de que existem questões mais complicadas que, por segurança mesmo, os pastores acabam deixando de fora, como o próprio Apocalipse. Né? Porque realmente estudar Apocalipse é difícil, então é difícil que eles tragam isso também para os púlpitos. Né? Então, você se apaixonar pela palavra e por esse estudo vai fazer com que você seja um empolgado, um entusiasmado no âmbito espiritual também, e você pode contagiar outros nesse sentido. Então, eu queria deixar assim para vocês essa questão de deixem de lado alguns dogmas para poder aprofundar mais nessa questão de alimento sólido e tentem contagiar outros das suas denominações, das suas igrejas, etc., com esse sentimento, porque é muito bom, ajuda a pessoa a firmar a sua casa em uma base que seja de rocha, né? Se firmar na rocha, que para esses tempos é super importante. Isso mesmo. E se você se desigrejou,
não seja anêmico. Não use isso para se afastar de Deus. E não deixa que isso te afaste de Deus. Ora na sua casa, faz culto com a sua família, leia a Bíblia, estuda a Bíblia. Não deixa isso ser um pretexto para você se entregar para sua carne e para o mundo e para achar que tudo pode, que agora você está livre ali do sistema, agora eu faço o que eu quero. Não é essa a ideia do desigrejamento. O desigrejamento é você ser mais crente na sua casa do que você estava sendo na denominação. Então não usem isso, pessoal, para se afastar de Deus. Usem isso para se aproximar de Deus. Essa é a dica que eu gostaria de deixar aí também. Com certeza, é importante. Bom, te agradeço muito por ter participado. Espero que logo a gente faça outras lives. O pessoal pediu um monte de coisa que nem deu para responder, porque seria outros assuntos. Mas eu vou dar uma lida depois e vamos programar alguma coisa no futuro. Perfeito, foi um bate-papo muito bom. Agradeço também o convite, né, para trazer aqui a minha visão com relação às coisas. Gostei muito também de te conhecer, de ver que você é um desperto aí para todas essas questões, né? E tamo junto, né? Vamos nessa aí, fazendo esse trabalho para o Pai, né? Que é o mais importante. A gente faz isso para Ele. É verdade. Muito obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço para todos vocês. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.